Começar a gravar. E vocês tiveram oportunidade de usar fitoterápico para escrever? Eu já. Já? Você conseguiu Mas, encontrar? Ah, pode falar, desculpa. não, pode. Não, eu queria perguntar para o Roberto se ele conseguiu achar como formular uma receita. Oi, Lucas. Não, ainda não. Eu tô com alguma dificuldade. Tá. Aí eu fui, acho que a Drica, né, mandou pra gente lá aquele formulário, né? Aí eu não entendi muito bem que lá tem Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Aí, por exemplo, se eu tiver que botar 93% de um composto, é eu que coloco, ou a farmacopeia que já diz que tem que ter 93%, entendeu? Aí eu ainda tô Sim. assim meio confuso um pouco com relação a isso, mas acho que com o tempo a gente vai tirando essas dúvidas. É, a gente tira assim. Depois um amigo meu criou um jeito de formular receita, um arquivo no Word, PDF. Eu mando para vocês no grupo, Ah, que bom. né? Uma Ele coisa que eu tem, estava uma coisa que eu estava pensando é assim, se a gente pudesse fazer o grupo aqui, né? Fizéssemos um drive, né? Compartilhar um drive com uma planilha, né? O nome da planta, científico, o nome comum, quais são os preparos, a indicação principal, as indicações secundárias, interações, porque tem muito isso, né? Eu não li todos os casos, foi até o segundo, o último eu não vi. E aí eu vejo que tem muitas dicas que acontecem nos casos clínicos, né? Por exemplo, sim. tinha uma, agora eu não me lembro qual era, que no primeiro caso o professor pedia para tomar com bastante água, porque já teve um problema do engasgo no esôfago e tal, uma É, planta. é no Aí caso da no segundo. constipação, né? Isso, É no isso, plantago. isso. Isso, Plantago. Aí são assim determinados macetes, né, que a gente vai pegando nos casos e que a gente tem que deixar isso assim para a gente que está começando, isso é super importante, né? Sim, A gente ter essas considerações, né? Aí eu estou tentando fazer alguma coisa e se eu fizer eu boto aí no grupo, se o pessoal se entusiasmar, aí a gente pode, né? Vai todo mundo completando, né? é uma boa ideia mesmo. Pode É fazer, uma porque maneira fica da mais gente prático, né? fica. Mas hoje a E gente aí vai ver depois bastante você, planta, você vai ver. Hoje vai ser legal, né? aí você vai colocando lá, né, assim, à medida, como somos, quantos somos na nossa sala? Não sei, acho que uns 12, né? É, no fundo, no grupo são 50, mas tem muitos que nunca Ah, entraram. Né? No grupo de WhatsApp, acho que tem 28, 27 ou 28 integrantes. tá. E tem muito assim como tem farmacêutico, né? Eu acho que é bem bacana a gente fazer essa troca, né? É uma riqueza muito grande o grupo, né? Sim, Né? Isso eu acho que é bem enriquecedor mesmo, né? é um grupo bem heterogêneo. Tá bom. Isso enriquece bastante. Alguém quer fazer alguma consideração antes da gente começar? Thomas, você ia falar aquela hora? Eu te cortei, desculpa. Não, sem problema. Pode, pode continuar. É, então tá bom. Então vamos lá. Hoje a gente vai discutir três casos clínicos, tá? São um caso de circulatório, um caso do digestório e um caso do metabólico, né? Então a gente vai ver as plantas nesses três casos. É, só. Vocês estão visualizando a tela? Sim. Ainda não. Não? Calma aí, então. Ainda não. Agora Agora, sim. eu ia Agora foi. pedir para quem tem facilidade de
de ver a tela e ver o chat, porque é muito difícil eu apresentar os slides e ver o chat, porque eu saio da tela e eu me perco. Se alguém puder ficar de olho no chat e interromper, fica à vontade, tá? Alguém se dispõe a ficar assim de olho lá para falar? Eu posso ficar. Tá bom. Obrigado, Júlia. Valeu. É... Uai, por que que não vai? Vocês estão vendo a tela? Estamos. Sim. Sim. Sim, Agora sim. Então, quem fez esse caso é o Antônio Sexlac, né? Acho que é assim que fala, o nome é difícil. E eu vou só apresentar. Tô um pouco desconfigurado aqui. O roteiro, então, vai ser a anamnese, vai ser assim como está na apostila lá, né, nas aulas. Anamnese, os antecedentes e os medicamentos que o paciente está em uso. Vai fazer um exame físico sumário, os exames complementares e o diagnóstico. E aí a gente vai ter a. Aí sim a gente vai discutir, né? A apresentação em todo caso, depois a nossa discussão aí dos fatores de risco, as complicações, sinais de alerta. Então, MN, sexo feminino, uma mulher, 39 anos, solteira, trabalhadora em serviços gerais. Ela sempre se considerou saudável, no entanto, há 3 meses vem convivendo com cefaleia de fraca intensidade e persistente na nuca e tonteiros. Procurou a clínica da família, onde foi atendida pela enfermeira da equipe, que conduziu a anamnese e o exame inicial. Destacou que vive sob permanente estresse, que mora em uma comunidade, está sempre em conflito. Prefere palpitações quando fica ansiosa. O sono não é reparador. Ela levanta cedo, necessita pegar 2 transportes para chegar ao trabalho e se sente cansada e sem energia. Então, o risco que ela, a mãe, os 2 filhos adolescentes estão submetidos causam uma grande apreensão. Embora seja uma vida difícil, considera que a renda do seu trabalho, com o benefício do INSS que sua mãe recebe, permitem uma vida ajustada. De histórico, né? Aí relata tensão TPM, onde se destaca a mastalgia, e para isso usa a vitamina E e cápsulas de óleos da semente de prímula, Ornithera biennis, né? A prímula é um fitoterápico bastante usado aí para TPM. Histórico familiar, a mãe dela, então, hoje com 68 anos, é hipertensa, severa desde os 30 anos, nunca se tratou direito, e hoje a mãe usa 3 medicamentos, hidrocloro, captopril e olodipina. O exame físico, então, ela tem dor muscular e articular, que relaciona com a profissão, porque ela carrega peso, faz movimento repetitivo na limpeza, e não tem história de arritmia nem sopro. E a pressão verificada em 2 tomadas era de 145/90. Foi então encaminhada pela enfermeira ao médico da unidade, que na primeira consulta pediu então raio-x, o mapa e exames laboratoriais, e prescreveu um diurético. O paciente retornou na consulta, o médico observou que os resultados dos exames de sangue e urina não mostravam alterações. O mapa era anormal, níveis elevados de PA. E o raio-x de tórax era normal. Ficou como diagnóstico: hipertensão arterial essencial, né? E aqui a gente tem a primeira pausa para nossa discussão. Tá todo mundo aqui no grupo do WhatsApp? Tá, né? sim. Sim. Lá, então, eu mandei os links para discussão. Se quiser, eu mando aqui no chat também, né? É o mente? Realmente, é esse mesmo. É o 2.1, né? O primeiro caso. Deixa eu olhar aqui o mente. Primeiro tá falando do plano terapêutico fisioterápico, é esse? O primeiro tá falando. O 2.1 diz plano terapêutico fitoterápico. Então, tá, então eu vou compartilhar certinho a tela agora aqui. Tem um 2322 e 21. Uhum. Calma aí.
É o 2-1, né? Que a gente vai entrar. Eu só, é o que não compartilhei antes aqui. Erro meu. Mas já vai dar, vai pensando aí nos sinais de alerta. O fitoterapêutico vai ficar para depois. Quais são os sinais de alerta, então? Né? Aí vocês escrevem aí nos espaços quais vocês acham que são o sinal de alerta. Que apresentou no caso clínico ou No caso clínico. Sinais de alerta que você diz é os sinais clínicos do quadro em si ou o diagnóstico? Os sinais de alerta que faria a gente para encaminhar esse paciente, né? Cefaleia, tontura. Ah, tá. O que chamaria a nossa atenção para a gente poder encaminhar esse paciente para ele não ficar ali na unidade básica de saúde, né? Você consegue retornar para o caso, Lucas, o slide Sim, ó. anterior? Que aí fica mais fácil para a gente ver. Eu acho que cefaleia, Então, uma tontura paciente. e o aumento da pressão arterial. Poderia Sim. ser encaminhado para o cardiologista. E o que faria você encaminhar essa paciente para o cardiologista? Eu acho que o nível de pressão arterial, as queixas de cefaleia, tontura. Uhum. Mas precisaria ser numa urgência ou poderia ser num segundo momento? Poderia tentar tratar Não, ela de alguma pode ser o a qualquer nível forma? de pressão momento? arterial dela foi 140, né? É, menor, assim, é Não é uma elevado, mas urgência, não é uma urgência, isso mesmo. Então, o é nível uma da PA emergência, né? não caracteriza uma urgência, nem emergência, né? Com certeza, mas Ela, ela também não pode demorar um mês, né, para procurar um médico. então, a pressão, a Mas hipertensão, ela tem histórico familiar, né? Tudo bem. Mas o que que faz a gente ficar preocupado com essa paciente? Se ela tiver dor no peito, né? Uma precordialgia, consegue voltar no outro slide, do caso sim. mesmo? Por favor. Mas ali falou que ela tinha dor no Ela não peito? teve Não, não teve. precordialgia. Não teve. Ah, tá. Mas isso seria Então, um ali sinal no de alerta. caso, É, só dor pra no gente. Eu acho que peito, a tontura, não? desmaio, né? A síncope. Dor no Podia ter uma peito. síncope com a tontura, né? Isso, Um sinal de AIT. isso mesmo. Sintomas neurológicos. Então, vocês podem pôr aí É, o que vocês quiserem aí no mente que a gente veja. Mas eu a só entendi mente. uma coisa. Esses sinais de alerta do caso ou potencial? Tipo, o que está escrito? Potencial. 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 Onde é que a gente escreve no mente? Eu tô perdida aqui. Não aparece aí para você? Não tá aparecendo pra mim, não. Apareceu no início que você colocou, agora não tá aparecendo mais, não. Cadê, meu Deus? Aqui tá aparecendo. Aqui, ó. Na tela principal? É, agora eu pus Usa aqui o para Verde? compartilhar o que todo mundo está escrevendo, o que todo mundo está colocando como sinal de alerta. Ah, Dispneia, agora crise de apareceu. ansiedade, formigamento em membros, pressão arterial, muito elevada, né? Agora apareceu. Estresse, síncope. Mas ela teve precordialgia? Ela não teve. Não, não teve não. São potenciais sinais de alerta, Ah, né? Aí, ó, eu coloquei aqui para a gente ver agora na apresentação. A PA muito elevada, né? PA maior que 180 por 120. Sintomas neurológicos, né? Falaram de formigamento ali. Dor torácica, opressão no peito, né? A falta de ar, dispneia também falaram. Palpitação, sudorese, tremores, né? Dor abdominal muito intensa com PA elevado, também pode sugerir esse infarto. História de abandono do tratamento ou automedicação, né?
Mas é isso ela não tem. Ah, aí eu já Ação do passei sono. pro outro slide, né? Mas o que que Uhum. ela tem? Agora sim, o que ela tem, não o potencial. Vou deixar nesse daqui. Vou... Aí você tem que Qual a mudar, lista de né? problema? Pronto, agora pode. Isso, mudou. Ela tem insônia, ela tem cansaço, Tem mesmo. alteração é social, né? Como é? Que ela está em problema familiar, não sei, Uai, que altera o estresse, piora o estresse. então, ela tem o problema familiar, né? O risco que ela está submetida, a condição social que ela vive, né? É a condição O, social, grande preocupação, o estresse. apreensão. É. Vamos ver lá no Mentimeter. Então, qual a lista de problemas? Estresse, hipertensão, privação de sono, isso mesmo. Trabalho excessivo, vulnerabilidade social. Resumiram bem, é a condição social, é isso mesmo. Acidente familiar, ela tem, alteração da PA. Eles estão muito bem, né? É isso mesmo, eles pegaram toda a história. Lista de problemas, então, hipertensão, estresse tóxico, a privação de sono, até a TPM, né? Acho que ninguém falou, mas tem também. É que a TPM, perto disso tudo que ela tem, é o de menos, né? E ela tem as dores musculares, né? Por causa do trabalho dela, que é bem Que é o braçal. peso, né? Sim, Pega peso. vamos lá. Então, a gente continua com a nossa história. O diagnóstico deixou MN preocupada, pois sua mãe já apresenta complicações da doença hipertensiva. Ela tem comprometimento da visão e alterações renais, né? A mãe dela. O médico tranquilizou, falou que se ela seguir o tratamento, essas complicações vão ficar muito menos prováveis, né? Menor a possibilidade de complicações. Então, ofereceu iniciar o tratamento com fitoterápicos, pois a unidade recebia da farmácia viva local espécies medicinais que poderiam ajudar no controle da pressão, do sono e melhorar suas dores musculares. MN adorou a ideia, já que era comum na família o uso de tratamentos naturais. Foi orientada também a praticar Tai Chi Chuan, técnica disponibilizada no Serviço de Saúde Municipal, na praça principal do bairro. Legal. Então aqui a gente faz mais uma pausa, agora para discutir o plano de cuidado não farmacológico, né? As orientações, a educação e saúde aí. Vamos lá. Uma dieta hipossódica, Dieta hipossódica. exercício físico. Deixa eu ver. Plano de cuidado não farmacológico. Pode ir lá no Mente que tá lá. Hum, Então, a gente está falando de uma paciente que hipertensa, estressada. O que vocês falariam para ela numa consulta? Mudança de estilo de vida, no caso dela, tá difícil, viu? É difícil? É isso mesmo, né, Modesta? Eu acho que eu, Psicoterapia. eu focaria em três coisas. Na dieta, principalmente, que às vezes com a dieta só ela melhora os níveis pressóricos. Entendeu? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o primeiro processo é a dieta, né? Se a pessoa melhorar com a dieta, não precisa introduzir nenhuma medicação. A dieta, técnicas de psicoterapia. Legal. O pessoal escreveu aí, e mais uma vez, tudo certinho, né? É, dieta, diminuir a ingesta de sódio, Atividade né? física.
atividade física. Se vocês trabalharem com atenção básica, primária, vocês devem ver que mudança de estilo de vida é bem difícil mesmo, né? Para todo E, mundo, né? sim, né? Psicoterapia, atividade física, ingesta hídrica, mas a gente sempre tem que fazer essa psicoeducação, né? Antes de qualquer tratamento farmacológico, fitoterápico ou não. Ah, as orientações aí em psicoeducação, elas são importantes, né? Educação em saúde. Meditação, atividade física, rede de apoio. Ela tem uma rede de apoio bem frágil. Psicoterapia. Psicoterapia é ótimo, mas acho que é pouco provável que ela consiga também. Então, vamos lá. Tudo que vocês falaram tá certo, né? Visa melhorar o sono, reduzir, melhorar a dieta e combater o estresse. Isso é essa terapêutica não farmacológica. Agora vamos para o mente lá de novo, que a gente vai ver qual planta que a gente vai usar, né? Agora sim, o plano terapêutico fitoterápico, né? Vocês podem. O negócio é lembrar o nome científico das plantas, viu? Tá difícil para Tem mim. o nome entre parênteses aí com o nome comum, né? O nome popular. Eu vou botar aquele cabelo do milho, alho, que eu me lembre assim, só lembro desses dois. Eu não coloquei cabelo do milho, mas você tá certa. Esse mesmo, cabelo do Eu milho é só me bom. lembro desses dois, porque o cabelo do milho eu fiquei impressionada. Vamos lá, pode lá botar. Hibiscos também. É isso mesmo, tá certinho, André. Mas eu achei assim tão difícil a parte dos nomes científicos. O que me impacta é isso aí. Depois seria é, que nas apostilas sempre ele enfocam, né, pegar uma planta que englobe várias coisas, né? Sim, Às vezes, até melhorando a questão da ansiedade e estresse dela, a pressão já melhoraria, né? Porque muitas vezes a pressão pode estar alterada por conta, né, do ritmo de trabalho, de vida, né, ligado no 220. Às vezes, simplesmente melhorando essa questão, a pressão Abaixa. já resolve e aí não, tipo, não é necessário outras coisas. Não, lógico que mudança de estilo de vida, atividade física, alimentação sempre são importantes, mas às vezes, porque uma coisa que eu vejo bastante Hum, é a pessoa fica muito, dá um montão de remédio para pressão e não ajuda e ela continua aquela pilha de nervo, né? Aí dá a medicação para ajudar a controlar a parte emocional, a pressão baixa. melhora, né? Então, passiflora incarnata, é uma. melissa, camomila, Sim, sim, né? que Geralmente, inclusive atua no GABA, né? perfeito. Vocês estão sabendo já bastante de planta, ó. As opções que ficou aí no slide para a gente ver são a cecrópia em baúba. Vocês conhecem a cecrópia? Eu já ouvi falar em baúba. É, ela é uma planta chamada de pioneira, ela é uma árvore, né? Então ela é a primeira que chega num terreno desmatado e ela cresce. Aí dentro dela vive as formigas, os insetos, então chama passarinho e ela também dá um fruto que bem vermelho, assim que os passarinhos gostam. E aí depois começa a floresta a crescer em volta. Ela É essa que sobra. dá flor uma vez no ano? Uma flor Será? vermelha, Isso é é uma essa? flor vermelha. Eu não sei se é Sim. essa. Se um dia vocês forem para Foz do Iguaçu, lá tem o Parque das Aves. Eles falam bastante da cecrópia, da embaúba, como é a importância dela para o reflorestamento. A gente usa as folhas e ela serve para pressão, sim. O Crategus é a mais famosa no mundo, assim, para pressão é o Crategus, mas ela não é uma planta brasileira, né? Ela é uma planta da América do Norte, Cratego.
A alpine, assim, é uma planta brasileira. A alpine é uma planta até ornamental, né? Geralmente nos jardins nós temos ah, uma espécie de alpine que é ornamental. A colônia, que é conhecida como colônia, é bastante lá no Nordeste. Não sei se vocês conhecem, quem é do Nordeste conhece ela. E o Não alho, conheço, né? não. O alho é, É, todo mundo sabe aí. O difícil do alho é a adesão, né? De conseguir tomar. Mas em cápsula, tem cápsula, alho em cápsula que dá certo. A oliveira, a oleia europeia, ela é boa não só na pressão, mas também na dislipidemia, né? Hipercolesterolemia, a oleia, quando você tem esses dois problemas, ela ajuda bastante. E o hibiscus, né? O hibiscus eu já mandei foto lá no grupo. Não é aquele ornamental, é aquele vermelhinho, que a gente usa a sépala, né? E por Alguém. que o milho não tá aí? Eu não pus, eu esqueci de pôr. Mas eu pus os que estavam no slide, mas o milho ele pode ser usado sim, né? O milho chama Zé a mais, né? Z-E-A É, mais. é mais. Zé a mais, é. M-A-Y-S. O milho é uma boa planta também. O cabelinho do milho. Mas essa Ah, oliveira que você falou, dá aqui no Brasil? sim, dá no Brasil. Ela não dá, pelo menos aqui em Ribeirão Preto, aqui em Jardinópolis, tem oliveira lá, ela não dá azeitona, não dá oliva, né? Mas a gente usa as folhas, dá sim. Hum. E ela é uma ótima planta, a oliveira. O que que eu ia falar? Então, só para o tratamento que foi instituído, então, foi o Crategos, né? O médico começou com o Cratego, com as flores e as folhas. Então, sempre que a gente for prescrever, Roberto, a gente coloca o nome da planta, né? Uhum, Se você quiser pôr o nome uhum. popular na frente, pode pôr. A parte da planta utilizada e, e aí depende se é extrato seco, extrato fluido, tintura, depende da forma farmacêutica, né? Quando é extrato seco, ele tem que estar padronizado nas substâncias marcadoras, né, da planta. Cada planta tem uma substância que a gente chama de marcador. No caso do cratego, é o hiperosídeo. Então tem que ter tantos por cento. Essa é minha. Desculpa, Lucas. Pode Essa é falar. minha dúvida. Essa é minha dúvida, porque aqui ela tem uma variação entre 0,08 a 0,24. É assim Sim. mesmo que se prescreve lá naquela farmacopeia. Ela tá, a gente tem que obedecer essa composição, não é isso? Porque É, ela, porque, por exemplo, eu poderia botar 0,32, sei lá, existe essa composição também, entendeu? Eu não sei se é respeito o que já está na farmacopeia você respeita o ou que está na não. farmacopeia, e geralmente só extrato seco que tem isso, né? Só o extrato seco que ele vai Só ter. extrato seco, Porque as exato. outras não vai ter, não, né? Não Tintura. tem, exato, exato. Então, geralmente, extrato seco é muito difícil. Farmácia de manipulação fazer, geralmente são medicações industrializadas já, né? Porque é muito caro Uhum, o processo do extrato seco. uhum. Então, quando você prescreve extrato seco, geralmente você põe a miligramagem lá, aí você pode pôr a marca que você quer, mas você não tem que saber essas porcentagens. Isso aí é da farmácia, Farmácia. parte da farmácia, farmacêutico, sim, né? Tem que pôr lá 350 miligramas de Cratego, extrato seco padronizado. Aí o tanto de perosídio vai pela farmacopeia e o farmacêutico que se vira, né? É, E aí eles fizeram justamente aquilo que vocês tinham falado. O médico tratou não só a pressão, como tratou também o estresse, né? Com o mulungu. Vocês conhecem o mulungu? Eu conheço. Eu tenho É. até aqui um pouco. Ah, você tem? Tenho. Conheço. Legal. Eu comprei sem saber, na verdade, para que servia, entendeu? E como é que é o Porque eu achei aspecto bonitinho dele, o nome. Adriano? Ele parece assim um sisal, assim, Isso. aqueles cabelos assim, entendeu?
É isso mesmo, É, porque a é uma parte da casca. planta. Isso, é isso mesmo. Na verdade, não é a casca, é a entrecasca. Aqui tá até errado nesse slide, porque é entre a casca de fora e a casca, o cerne, Eu né? vou A tirar uma casca de foto dentro. depois e boto no grupo para vocês verem como é. E você tomou? Claro, com certeza. Em decocção ou em infusão? Decocção. Decocção, perfeito. Oi. É Mas isso sem mesmo. saber se o certo era decocção, viu? Decocção. Sempre que você pegar alguma coisa dura, raiz, casca, é É, agora eu decocção, já sei. né? E quando é folha, flor, é infusão. Lucas, tem uma pergunta no chat. Pode falar, Júlio. Obrigado. Onde podemos encontrar a relação dos marcadores de cada planta? Na farmácia de manipulação, geralmente a quantidade de marcador é menor que a forma industrializada. Na farmacopeia que você encontra os marcadores, né? Cada planta tem o seu, né? Lembrando que o marcador da planta não é necessariamente a substância mais ativa, né? O marcador é só para demonstrar que aquela espécie é aquela espécie, né? Mas eu acredito que é na farmacopeia, assim, né? Farmacopeia brasileira tem o tanto de marcador. Respondi? Não sei. É, Acho que sim, é que colocaram no chat, não sei se a pessoa ficou contemplada, mas acho que é tá isso. bom. Então, só para a gente ver a evolução, ela começou a tomar o Cratego na cápsula, né, no extrato seco, e o Mulungu era decocção, então, por 10 minutos aí, né, da entrecasca do Mulungu. É, só para vocês saberem, o Mulungu, a gente vai ver na- quando a gente for ver sistema nervoso, mas ele é uma árvore do cerrado, né, é típica do cerrado, o Mulungu. Ele dá uma flor laranja, bem bonita também, que os passarinhos todos gostam bastante dela. E o mulungu, quanto mais seco o tempo, mais flor ele dá. Tipo um IP. IP também é assim. É, evoluiu bem com o tratamento e com 2 meses. Na segunda consulta já apresentava redução nos níveis da pressão. 65/80. Ainda tinha persistência do cansaço e pouca disposição. Embora gostasse muito, só conseguia participar do grupo do Tai Chi Chuan 2 vezes por semana. Pensando na pouca disposição, foi iniciada uma outra planta, né? Vocês já ouviram falar da fáfia? Tá. Não, Não? eu De- não. Vocês já ouviram falar de ginseng? Já. Ginseng, sim. E o que vocês sabem sobre ginseng? Para O, cansar, sei lá. é para Fraqueza Da muscular. cansar. energia. O ginseng são espécies de plantas que, que dão todas tônicas, né? A gente chama de plantas tônicas. E tem várias espécies espalhadas pelo mundo. Eles começaram a estudar na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra Mundial, porque os soldados russos, eles queriam dar alguma coisa para os soldados russos ficarem mais alertas, mais acordados. Daí eles deram era o ginseng siberiano, né? Mas tem ginseng coreano, que é o mais famoso, tem o ginseng norte-americano e tem o nosso ginseng, que é a fáfia, né, da América do Sul, fáfia paniculata. Todos os ginsengs a gente usa a raiz da planta. E a raiz tem aquela forma humanoide, né? Parece da belladonna também, né? Parece um humano mesmo, assim, né? Então, pensando nessa pouca disposição, eles usaram o ginseng brasileiro, a faixa paniculata. Raiz, uma cápsula com 200 miligramas da raiz em pó. Então, aí foi usada a droga vegetal, não foi usado o extrato seco, né? 2 vezes ao dia por 40 dias. Após esse tempo, o cansaço melhorou, as dores musculares aliviaram e não foi mais necessário continuar com a Fafa e o Mulungu. O sono estava melhor, atribuindo essa melhora também ao Tai Chi Chuan. Então, é um caso que deu certo. Por 7 meses, vem mantendo o tratamento, sendo acompanhado na unidade de saúde, e a PA se mantém controlada. E continua no grupo de Tai Chi Chuan. Esse mantendo o tratamento, vocês acham que manteve com a mesma planta? Vocês manteriam com a mesma planta, sim ou não? Mas não pode. No,
na, como é? Nas aulas aconselhou não usar por muito tempo seguido, né? Tipo, usar por 3 meses, depois dá uma pausa, volta novamente, ou troca por uma outra planta por, por outro tempo e depois volta com essa planta novamente, para não ficar como de uso contínuo. Isso, é isso Não sei mesmo. se está certo isso. É, você pegou certinho, é isso mesmo, perfeito. Geralmente a gente troca a planta cada 3 meses. Às vezes, quando são plantas muito seguras, a gente pode deixar o tempo todo. São poucas as que são muito seguras, né? A cúrcuma, ah, as que são usadas como alimento, geralmente a maca peruana, né? Você achar uma maca peruana boa, a cúrcuma, são essas que a gente pode deixar bastante tempo. Mas a maioria das plantas a gente vai trocando. Uma por causa que não tem estudo de toxicidade, e outra porque ela vai perdendo o efeito. Os fitoterápicos, eles vão criando uma certa tolerância às vezes, muitas das vezes. Daí você troca e depois volta, né, para fazer um rodízio. E você pode fazer, por exemplo, Lucas, você tirou, né? Por causa da. é, Ficou lá com Crataegos, aí você substituiu, ficou por 4 meses, colocou uma nova planta, aí depois tu pode voltar para o Crataegos também, Sim, ou sim, aí sim, pode fazer essas jogadas assim? sim. Porque daí você vai revezando, né? Dando Tá. tempo. E É essa a ideia mesmo. o que eu acho, assim, por exemplo, nos casos dos pacientes, essa paciente, a hipertensão dela está muito ligada à crise emocional, essa coisa, e aí acaba que a gente pode ter esse tipo de manejo, né? Ficar trocando as plantas, enfim. Agora, num paciente sabidamente já hipertenso, que já faz várias drogas e tudo mais, eu acho que não tem problema a gente tentar associar com a medicação alopática medicamentos fitoterápicos, ou não é indicado esse tipo de coisa. Quando é Porque muito numa hipertensão mais grave, eu acho que a Uhum. gente não pode retirar, né? Não, Entendeu? não, a gente nunca, o medicamento, o tratamento fitoterápico nunca exclui o tratamento convencional, tá? Uhum, E a gente só adiciona e se tiver bem controlada, se você quiser tirar, tentar tirar o convencional, você tira, mas aí tem que estar bem certinho no fitoterápico. E outra coisa, o que que eu ia falar, eu esqueci, hein, Roberto. Você falou me perdi. do Bom, uso da pressão mais grave, né? Do uso de alopáticos. na polifarmácia, quando o paciente faz uso de muita medicação, a gente usa Isso. fitoterápico para o fígado. A gente usa mais para tratar o fígado. A gente vai ver no metabólico, Hum, no terceiro caso, a gente vai ver tá, como legal. proteger o fígado, porque daí a polifarmácia, a gente É, não tenta não. Ou chá, né? Chá sempre é uma boa. Beleza? ok. Então, esse foi o primeiro caso circulatório. O seg- Uhum. Ah, o segundo caso, a gente vai conversar sobre o sistema digestório, né? Quem preparou o caso foi a Maria Angélica Filt, né, nutricionista. Ah, segue o mesmo roteiro, né? A gente vai ouvir a história, vai ver os antecedentes, os medicamentos que estão em uso, e depois a gente vai fazer exame físico, exame complementar, fazer o diagnóstico, e aí sim as pausas para a discussão, os sinais de alerta, a lista de problemas, os tratamentos farmacológicos e não farmacológicos. Então, o segundo caso, que é um FS, masculino, 32 anos, quadros frequentes de pirose e plenitude pós-prandial, sem alimento específico. Descartado qualquer alteração do trato digestório, bem como alergias ou intolerâncias alimentares. Mas já foi bem investigado. O paciente ele é sedentário, insone, tem baixa ingestão hídrica,
uma ingestão alimentar grande em alimentos processados e ultraprocessados. E ainda por cima é tabagista de 20 cigarros por dia, o máximo por dia. De antecedente, ele tem múltiplas infecções respiratórias, teve, né, múltiplas infecções respiratórias na infância e que foram tratadas com antibióticos. Medicamentos em uso, então, atualmente é o omeprazol em resgate, só quando sente dor, só, né? Não faz nenhum uso regular do omeprazol. Os exames complementares dele, então, dessa virose aí, foram sem alterações, tanto de imagem quanto os exames laboratoriais. E o IMC dele, ele é obeso, tem um IMC de 31, classifica como obesidade grau 1. Ficou como diagnóstico para ele a dispepsia funcional, e de diagnósticos diferenciais, então a gente pode ter uma doença péptica, como a gastrite, úlcera, a endoscopia digestiva está normal, e o refluxo gastroesofágico também, após endoscopia, mas geralmente seria pH-metria. Pausa para discussão. Então vamos lá para o mente de novo. Vou abrir, eu já vou abrir o caso 2, não. Quais vocês acham que são os sinais de alerta para um paciente que está com queimação? Aí é a possibilidade, o que pode acontecer, que deve chamar a nossa atenção. Eu vou colocar lá já para gente. Para mim apareceu tratamento fitoterápico do estresse, quando Mudou? sinais de alerta. Mudou, mudou. Tá. Então, quer que volte para o caso, para vocês verem? Por favor, se você puder voltar. Opa, esse aqui não. Eu encaminhei ele para o gastro por causa dos sintomas de azia e plenitude, Fatos frequentes de pirose e plenitude. virose e Aí você tem que plenitude. pensar, Adriana, por que que você encaminharia para o gastro? O que que chamaria a sua atenção? Porque ele já fez toda a investigação, né? Ah, No caso, indicaria ele para um endócrino, né? Por conta da o endócrino, é obesidade dele. verdade. Para obesidade. Obesidade, fumante, Tabagista, né? um nutricionista também, né? Nutricionista também. Quem atendeu Baixa ele neste ingesta caso hídrica. é um grupo de nutricionistas, na verdade. Vou voltar lá para mente. Então, os sinais de alerta aí, odinofagia, sangramento, é isso mesmo, sangue oculto nas fezes, perda de peso, é isso mesmo, né? Dor de estômago forte, disfagia. São esses os sinais que a gente tem que ficar atento mesmo, porque daí chama atenção para algo mais grave, né? Então, perda de peso, ela tem que ser significativa, né? Involuntária, né? Não quer perder, né? Lembrando que perda de peso significativa é mais do que 5% do nosso peso em 6 meses, né? Se eu peso 100 quilos, 5 quilos em 6 meses, mas é significativo. Porque isso aí levaria a gente a pensar em neoplasia, né? Ou alguma doença mais perigosa aí, síndrome de má absorção. A disfagia que vocês falaram, também perfeito. A gente pode indicar alguma massa ali, uma estenose esofágica ou alguma esofagite grave, né? Isso também seria um sinal de alerta para a gente caminhar. Vômito, alguém falou? Não, vômito não falou. Hemorragia digestiva, sangue nas fezes, ou vômitos, né? Isso aí já falaram também.
Anemia, né? Seria um sinal também de perda de sangue. Claro, tudo certinho. Eita, mas. Então, sinais de alerta, perda de peso não intencional, disfagia, ou odinofagia, vômitos persistentes, hemorragia digestiva, anemia inexplicada, o início recente dos sintomas, né? Isso aí depende de protocolo de lugar para lugar, histórico familiar de câncer gastrointestinal e massa abdominal palpável ou linfadenopatia. Voltar lá para o mente, agora a pergunta é qual que é a lista de problemas desse paciente? Perfeito. Mais dois só para responder. A maioria já respondeu. Já. O maior aí na lista de problemas foi o tabagismo, né? O tabagismo de fato é sedentarismo, obesidade, a dispepsia, alimentação de processados. É, perfeito, é isso mesmo. Sono, alguém falou de sono? Não, né? Nem na história falou, né? Ele tem insônia, né? Ele tem insônia. Dispepsia funcional, tabagismo, obesidade, sedentarismo e erro alimentar. Né? Ele come muito ultraprocessado, né? É, na vida moderna, resumida. Aí o caso é um paciente bem real mesmo, né? Dispepsia, tem tudo. E aí, o que que a gente vai fazer para ajudar esse paciente? Primeiro, pensando nos cuidados não farmacológicos, né? Orientação para a saúde, Orientação para a saúde. O que que você orientaria, Adriano? mudança de estilo de vida, psicoterapia por questão da fumante, Uhum, aumento de ingesta hídrica. perfeito. Pode escrever É, aí Você está conseguindo usar o mente ou não? eu não estou conseguindo usar o Mente, né? Não. Meu celular, inclusive, descarregou. Estou entrando para outro celular. Tá. É, Grupo de tabagismo, legal. É, atividade física, modificação da alimentação, né? Como é que a gente modifica a não. alimentação de quem come muito ultraprocessado? Tem que orientar para ele os riscos, tentar convencer ele que esse tipo de alimentação pode prejudicar, inclusive trazer um câncer, porque ele já é fumante, entendeu? Ele fuma 20 cigarros, é um risco muito grande. Sim, Então, é necessário urgente convencer ele que esse cigarro ele pode matar, pode causar um câncer, entendeu? Agressivo. é, E também a alimentação ultraprocessada, dois fatores para o câncer, né? Então ele tem que ser bem orientado, porque às vezes o paciente não tem noção do perigo. E fora que ele pode estar também, sabe o quê? Na casa dele, fumando assim, da família, entendeu? Propagando esse cigarro e é um risco também para a família. Além disso, né? sim.
É porque essa orientação para tabagista tem que ser uma orientação feita em grupos mesmo, né? Porque Uhum. é uma orientação muito longa, né? Assim, o tabagista geralmente sabe que o tabaco faz mal, né? É que é um vício, né? Não consegue parar. Então tem que ser multidisciplinar mesmo, né? Psicoterapia seria uma boa. Hum. Vocês acertaram de novo tudo, né? Modificar a alimentação, a própria professora, ela falou, né? Como é que chama? Guia Alimentar da População Brasileira, né? Foi. O Guia Ela até falou Alimentar. uma coisa, ela até falou uma coisa interessante, né? Aquilo que você descasca mais, eu gostei quando ela falou, aquilo que você descasca mais do que você abre mais, É, né? Quer dizer, eu achei legal, eu peguei esse mote dela aí, e é verdade isso. Agora depende também muito do contexto da pessoa, né? A gente sim, tentar adaptar a vida dele, se ele tem, qual é a rede de apoio, se ele mora sozinho, se não mora, enfim, e trazer a família também nessas discussões, né? Acho que o médico de saúde da família tem muito isso, né? Traz a família, porque não adianta só você pedir para aquela pessoa para mudar seu hábito, enquanto todos os outros estão abrindo lata de salsicha, né? do lado, isso é verdade. E eu acho É, que você tem que trazer essa discussão. E acho que todo mundo se ajuda, né? é. Uma das dicas do guia alimentar, né, para ter uma alimentação mais saudável, ele fala para você procurar mais os varejões locais, feiras, né, do que É, procurar grandes supermercados, porque os grandes supermercados, eles, de fato, eles colocam as embalagens todas bonitas ali, né, mas tudo sendo mais prático. Mas você acaba que você não ajuda a sociedade. O melhor seria você comprar do pequeno produtor, né? Assim você é, ajuda. é. E E ainda são mais assim, caros, né? tem essa questão de ser mais caro. É. Às vezes, hortas comunitárias, uma saída, mas é uma forma de comer menos ultraprocessado, né? Uma das vitórias desse mesmo grupo que criou o Guia Alimentar foi agora aparecer nas embalagens alto teor de gordura, alto teor de sódio, né? Não sei se vocês Ah, já viram, aquela é tarjinha verdade. preta. Legal, vocês acertaram de novo aí os cuidados não farmacológicos. Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, acabar com a pirose, a plenitude pós-alimentação, melhorar a qualidade de vida, melhorar, melhorando o sono, reduzir o peso, aumentar a ingestão hídrica e reduzir ou eliminar o fumo, né? Então, a Adriana tinha falado de educação em saúde, tem que deixar bem claro para o paciente o caráter crônico da doença, importância da adesão ao tratamento e ele identificar e evitar os gatilhos aí que o Roberto já falou também da família, continuar comendo salsicha aí do lado. Aí eu voltei. A nutricionista aqui do caso, ela pegou para falar da dieta proporcionada e hipocalórica, né? Comer devagar, refeições muito volumosas, deve ser evitada, e são as medidas dietéticas aí para pirose, né? Consumo de 35 ml de água, ele pesa 80, né? Era isso? Falou o peso dele ou IMC só? IMC. Então, mas se fosse 80, seria mais 2,5 litros por dia. Consumo melhorado do sono, higiene do sono, yoga, reiki e atividade física regular. Não precisa pedir exame, né? O paciente que já foi investigado de cima a baixo, viu que não tem nada e não tem nenhum sinal de alerta. Então, não precisa pedir nenhum exame laboratorial. E os encaminhamentos, aí seria para o nutricionista, aqui nesse caso ele foi atendido pela equipe da nutrição, educador físico, psicoterapia e o pneumologista. Isso no mundo ideal. No mundo real, dificilmente a gente consegue fazer tudo isso de encaminhamento. E aí a gente vai para o No nosso. caso, o pneumo aí, se você tiver o grupo de tabagismo, né? Sim. Acho que não tem necessidade, né? É Não igual a sei. psicoterapia, né? Psicoterapia também é difícil conseguir individual, né? É. Eles fazem em grupo, né? Que aí você tem aquelas terapias comunitárias, né? Que resolvem muito, né? Grupos de terapia resolve bastante mesmo. Os É, pacientes lá no na nossa unidade tem um grupo.
que é de terapia comunitária. Então tem toda uma técnica, né? Nossa, é muito bom. Os idosos vão lá e eles mesmo é o relato da experiência dos outros, né? Como que uma determinada pessoa passou por um problema e como que e o que que ela fez para superar isso. Então, no grupo ninguém vai dizer, não, você devia fazer aquilo, não, você fez errado. Não existe juízo de valor. Aí Tá. as pessoas, cada qual fala um pouquinho da sua experiência. Então é assim, é um relato de experiência sem juízo de valor algum. E aí cada um tira o que é melhor para si, né? Isso é uma coisa bastante interessante, porque não há psicólogo para todo mundo, né? Não tem. É, que legal. Faz tempo esse grupo? O grupo ele se mantém, né? Já tem mais ou menos uns 3 anos, né? E a gente percebe que o nível de ansiedade, até diminuição de medicamentos para insônia, Rivotril, né? Diminui bastante, né? Em alguns casos até você consegue é, tirar a droga com outras medicações, entendeu? E Uhum. aí a minha ideia também é entrar aí com alguns chás, né? Para esses idosos, né? É tudo uma coisa que complementa a outra, né? É, Isso é bom bem, saber. bem interessante. Agora, ele é muito potente, é um grupo muito potente. E também tem grupos de tricô, tem grupos de artesanato. Isso tudo deixa a cabeça mais leve, né? É, falando em fitoterapia, né, seria legal se desse para fazer grupo para mexer na terra, né? Se tiver algum canteirinho, Sim, algum sim. jardim. Eu estou tentando É, fazer um grupo de extensão lá, depois que eu acabar aqui, fazer um grupo de extensão para a gente montar a nossa horta comunitária comunitária. lá na Legal. unidade. Já teve há muito tempo atrás uma colega nossa que fez, foi muito legal. E aí agora eu estou querendo, junto com os alunos, né, que a gente monte esse projeto de extensão para poder levar isso para frente. É bem interessante mesmo. É, em grupo fica mais fácil mesmo. Tá Sim, bom, e sim. vamos. Agora a ideia é discutir as plantas que a gente pode utilizar para esse caso aqui, né? Fitoterápicos aí para dispepsia. Aí ficou uma opção sem planta. Então, O meu não apareceu aqui, não, as não, plantas. é. Não. Ó, Deixa eu entrar de novo, peraí. vou ler para você, ó. Peraí. Monteverde, Ah, entrou. Espinheira Santa. Espinheira Santa, Guaçatonga, Carqueja, Funcho, Tem Hortelã várias aí que comum. ajudam, né? Tem Sim, todas várias. ajudam. Todas ajudam. Todas ajudam. Mil folhas. Mil folhas. O que que é opção 7? Ah, não, É, não. isso é erro Você não meu. colocou, não. Não, tá. Não, tá certo. Então eu vou escolher uma aqui, pronto. Peraí, cadê que eu vou escolher aqui? Eu gosto muito. Pronto, mandei. Legal. Nós estamos aqui em sete, oito comigo. Seis já votaram, então já todo mundo votou, porque a Adriana que não está conseguindo usar o Mint não votou. E legal, quem quer defender a Monteverde, a Espinheira Santa? Quem votou aí na Monteverde, quiser defender? Ou Maitenos, né? Ela também é conhecida como Maitenos e Licifolia. Ou Monteverde. Inesifalha. Eu acho que é uma planta, assim, bastante. Eu, por exemplo, estou usando ela atualmente. E eu acho que ela é uma planta muito comum, as pessoas falam muito dela, é uma planta muito divulgada, né? E eu acho que tem Uhum, bons resultados. Eu acho dos fitoterápicos para essas questões, ela é bem assim difundida, é de um manejo bom, já tem prontas, inclusive em laboratórios, né, da Herbarium. Então isso herbário. facilita bastante, né? E os pacientes têm alguns não têm retorno, mas a grande maioria apresenta um bom retorno, né? E eu sempre peço, ó, usa um determinado tempo, aí para, corrige a alimentação, os outros fatores, se voltar a ter crise, faz uso. Eu mesmo, quando tenho algumas crises, eu faço uso dela e me dou muito bem. Que bom. É isso mesmo, Roberto. Você falou certinho aí da Monteverde, né? Da Maitenos. É, qual que é o
a forma mais eficaz da Maitenos, forma farmacêutica. Melhor É o tem. extrato, né? Não. Não, a mais Não. eficaz? Mais eficaz. Olha, bom, é que tem na herbário, que é um pouquinho cara, É é o extrato extrato seco. seco, né? É, extrato É o extrato seco. seco. Mas acredita que a mais eficaz é a infusão? É mesmo, olha, É. que bom. Só que aí o problema da infusão é que a adesão é baixa. Porque é 1 litro de chá aí da Monteverde por dia, 1 litro do infuso por dia. É, aí são poucos que conseguem, mas quem consegue faz bem, ajuda tanto na ansiedade, né? Porque para fazer o chá você não pode ser muito ansioso, tem que esperar a água esquentar, depois. Esse chá que nunca sai. É. Então melhora na ansiedade e melhora na questão gástrica, né? No intestino como um todo. Até para doenças inflamatórias, né? Crohn, retocolite ulcerativa, ela também é usada. É muito boa mesmo. Né? Maitena. Professor, barbatimão não pode ser usado, não. Pau de barbatimão. Barbatimão a gente usa só os externos, geralmente, que eu conheço. Porque o É. barbatimão ele é muito adstringente, né? Ele chama Stiphnodendron adstringens, né? É muito adstringente, é muito deve secar é aquele gosto de tanino, né? De banana verde, né? Hum. Então, nunca vi usando via oral, eu só vejo usar para ferida mesmo, né? Barbatimão. Pois Ah, eu já usei. você já Já usei, usou? sabe como? Bom, Você pega o pau, a canela, é, um pedaço, coloca na água de noite, de manhã você bebe em jejum. que legal. E Para você fica estômago, bom, você fica para ótimo. gastrite, assim, dispepsia, para isso? Sim. Você Que fica, legal. parece um omeprazol. Olha só, eu não conhecia. Depois eu vou perguntar pros chefes lá, se eles conhecem. Agora, Lucas, quando Sim, você falou me chamou uma atenção, quando você tem o extrato seco, né? Esse efeito todo que você falou para calmante, para doenças inflamatórias, eu acho que o extrato seco, e até a própria literatura fala muito isso, né? A droga vegetal como um todo, ela acaba que todos os outros componentes ajudam como um todo, né? sim, E o extrato seco é uma coisa mais direcionada. Eu realmente eu não sabia disso. Então, tomar de fato 1 litro o chá é mais complicado. Mas aí tem alguma apresentação que você possa fazer a droga vegetal em cápsula, já que você está usando. Entendeu a pergunta? Você está diferente, não está sim. usando só o extrato seco e de repente com a droga vegetal você pode ter essas outros benefícios É, dela, eu entendo a entendeu? sua dúvida, mas eu acho que o do infuso, eu acho que é a forma como a forma francesa você consegue extrair mais os fitocomplexos é pelo Os infuso do fitocomplexos. que ela Entendi, seca mesmo, né? Porque a droga vegetal seria ela entendi, seca ali, né? E aí a entendi. biodisponibilidade acredito que é maior, né? Então é o infuso mesmo. O É um problema da infuso. espinheira santa é que tem muitas plantas que têm a folha espinhuda, igual a da espinheira santa. Tem uma que chama sorócia, que é uma árvore, que ela não é tóxica, mas também não tem tratamento, assim, ela não tem propriedades terapêuticas. Eles usam e vendem como espinheira santa É, nas feiras. mercadões, nessas feiras, mercadão. É verdade. É uma Depois eu vou dificuldade. numa outra turma, teve uma paciente que estava usando azevinho, que é uma planta, a folha também é espinhuda, assim, parece a da espinheira santa. E depois eu vou mandar foto para vocês darem uma olhada, né? Ô, Lucas. Sim? Oi, Paula. Oi, Eu vi que você colocou menta em uma das opções. E lá na aula estava falando que às vezes é bom evitar menta, isso né, e mesmo. hortelã. É, acho que a explicação foi porque relaxa o. O esfíncter. Isso. É, Isso procede porque tem muita gente que toma, né? acaba É, tomando. Eu achei bem, assim, chamou bastante minha atenção, né? Que às vezes as pessoas costumam falar, né? Ai, tô com azia, ai, toma um chá de hortelã, chá de né? hortelã. Isso é muito comum, né? E aí isso chamou bastante minha atenção. E você tá certo, ela pode mesmo relaxar, né?
Ele, nesse caso, ele não tinha refluxo, né? Ali na história falava que ele não tinha refluxo, né? Então não teria Certo. problema com o esfíncter, de relaxamento do esfíncter. E a menta, ela acalma mesmo o intestino, a mucosa gástrica e intestinal. Então Ah, pode tá. ser um chazinho de menta faz bem. É só se você tiver refluxo mesmo, que aí faz mal, né? Entendi. Tá. Que no caso não tinha. E a menta foi a segunda mais votada aí. O funcho, quem votou no funcho quiser defender? Fui eu. Ah, O funcho, eu gosto bastante do funcho. Ele eu acho que é a erva doce, né? erva doce, É o isso parente da mesmo. erva doce. É, 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 é que eu também sempre uso, e como o Roberto falou, quando eu tô ruim, eu uso o funcho para mim e isso ajuda demais. ah, que bom. Você É, fica ruim do estômago? Você fala? Você tem dispepsia isso, também? não, às vezes comer alguma coisa que não caiu bem, né? Aí Aí eu você. uso, mas o que eu uso o extrato, né? Você tem um Não, extrato de funcho aí de. eu tenho o extrato de funcho, Ah, que legal. coloco um pouquinho de lu na água, tomo e melhoro rápido, né? E pelo menos, tipo, com a minha experiência, é, eu gosto bastante disso daí, mas é assim, aqui em casa e tudo, quando dá algo assim e a gente toma, o efeito é rápido, né? A espinheira santa também é excelente, mas é só porque eu tenho mais experiência com funcho, né? Legal. Mas O... não sei falar Não, o, mas você tem uma experiência é ótima, né? Se você pegar esses remédios de cólica de bebê, né? Fuxicória. Fuxo e chicória, né? Fuxicória. É, colicalme. ele, Colicalme vai ter funcho, vai ter umas outras plantas lá, tem doses homeopáticas, né? Então, todos eles usam fitoterápicos. Na verdade, a maioria desses aqui mesmo, tá? Menta, funcho. e ele é muito usado também para cólica menstrual, né? O funcho ajuda O bastante. funcho ajuda? Eu não sei. Ajuda, tem relato. Até no, acho que no na apostila fala Tá que falando. ele é usado para dismenorreia primária, né? Mas aí, por Em aula. experiência das pessoas que indiquei, tiveram um bom resultado. Que legal. Eu não sabia. Hoje tem, então. Aí tem algumas outras que ninguém votou, mas não são, foram preteridas aí, mas elas são boas também, tá? A guaçatonga é do Nordeste, né? A caseária. É a erva do lagarto, né? Que eles chamam. Fala que o lagarto, quando briga com a cobra, depois ele corre para essa árvore aí, porque essa árvore eles usam para picada de cobra, né? A caseária. Mas essa serve para estômago, para dispepsia também. A Baccharis trimera, carqueja. Vocês conhecem a carqueja? Carqueja, né? Já conheço. Já. A É uma carqueja, carqueja que melhora. o problema é que ela é muito amarga, muito, muito amarga, né? Verdade. Aí chá de carqueja eu não imagino como deve ser, mas aí teria que ser em cápsula mesmo, né? A droga vegetal. E E Alumã, o mais que é? amargo que Alumã não existe. Alumã, mais Alumã? amargo do que isso, Eu não só sei o que que é. Jesus. É uma planta, é isso? Alumã? É uma planta, serve para esse problema também, Alumã. Agora não sei qual é o nome científico. Ah, Aqui a gente usava muito, muito amarga. Pense em um amargor. eu, eu sei que plantas Só que ela causa amargas. problema nas vistas. Ah, é? Plantas amargas, Adriana, a gente usa sempre que é amarga, a gente pensa no fígado, tá? Ela vai ajudar o fígado de alguma forma, assim, né? Ah, Então, a carqueja, o boldo, as plantas muito amargas, elas ajudam o fígado. E a quileia, a milfolhas é uma planta bem bonita, né? Rasteirinha, assim, herbácea. E ela tem esse nome de Aquileia, né? Que vem do herói grego lá, o Aquiles, né? uhum. Ela tem o poder do herói, assim. Serve para dor de cabeça, serve para alergia, serve para acalmar o estômago. Muito bom a Aquileia também. Legal. Ah, Essa aquileia mil folhas? é mil folhas, né? Tem gente que chama de Hum, Novalgina, né? Tem vários nomes. hum. Mil folhas. Beleza. Esse foi o tratamento da dispepsia. E do estresse, como é que a gente vai fazer?
Esse não tinha na aula, hein? Isso é só para a gente praticar e conhecer mais algumas plantinhas, que a aula de sistema nervoso ainda vai sim. Estresse. Você falou, eu esqueci. Você já tinha falado a maioria Ó, das plantas Deu um aí, já, branco. né? Tudo bem. Valeriana. Vou falar para você, Adriana, as nossas opções. A Tá, fala aí que eu camomila, esqueci. camomila, valeriana, maracujá, né? Por fora, Mas não é essas melissa, três, não, é uma outra. mulungu. São essas cinco que a É gente. mulugum, essa daí, mulugum. Você vai votar na mulungu. Você foi a única que votou na Com mulungu. certeza, a mais bonita é essa. Legal. Ah, então a Passiflora aí foi a que ganhou, maracujá, né? Vocês, alguém que votou na Passiflora quer defender ela? Já usou? Tem experiência? Eu tenho uma experiência assim, é até uma brincadeira. Eu tinha uma sobrinha que quando ela tomava passiflora, ela ficava super agitada. Aí todo mundo falava nisso. Não, não dá maracujá para essa menina, não. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver ou não, porque às vezes você tem esses efeitos mesmo, depende da idiosincrasia de cada um, né? Mas, Sim. nossa, ela ficava super, hiper agitada. E aí era uma coisa assim impressionante. Por isso que eu É. votei na Valeriana. Então a experiência era ruim com a Passiflora. Às vezes criança, quando fica muito cansada, em vez de dormir, agita, né? Às vezes talvez desse sono e ela quisesse continuar a ficar acordada. A Passiflora ganhou. Alguém vota? Alguém quer defender ela? Falar dela? Agora eu estava lendo uma coisa interessante. Diz que a folha de maracujá, a gente não pode fazer chá, né? Porque tem Isso efeito mesmo. cianídrico, sei lá. Isso, tem o ácido cianídrico que pode virar ácido cianídrico. A folha fresca, né? Então, A sempre que folha for fresca, né? fazer chá de maracujá, tem que ser com a folha seca. E a parte da planta utilizada é essa mesmo, a folha, né? Não é a flor e nada. Alguém sabe Entendi. o nome do maracujá em inglês? Hum, passion fruit, não era? Passion fruit. Sabe por quê, Thomas? A fruta da não, paixão, não sei. Fruta da paixão, mas não é da paixão do amor, né? É da paixão de Cristo. De Cristo. Os jesuítas, quando vieram para a América, eles viram na flor da passiflora. Vocês já viram a flor? Uma das flores já. mais complexas da natureza, é a flor da É, passiflora. é verdade. E aí eles viram naquela flor sinais da paixão de Cristo. Então eles deram o nome de fruto da paixão, né? Passion fruit. Eu Ou tenho aqui na minha passiflora, né? casa. E qual o pé que você tem? É doce, azedo? Ainda não deu fruto não, porque fez um ano agora. Deu flor, várias Tá. flores, mas não deu fruto ainda não. Então, você vai ver depois, Adriana, como é que é o caule dele. Porque daí tem a passiflora Hum, alata, que é o maracujá doce, hum. que o caule ele é meio alado, meio triangular, assim. E tem a passiflora edulis, que aí é o maracujá azedo, né? Que daí Um maracujá que é aqui, o caule dele, ele é assim, é roxo, todo roxinho. eu não sei. Tinha que ver o E Eu vou a formato. tirar uma encarnata, foto. qual que é? A encarnata é a que é usada como medicamento, é a encarnata, na verdade, tá? É mais do que as. Não. Encarnata. Encarnata e a lata, mas é mais a encarnata. A encarnata é o maracujá selvagem, maracujazinho, é um que dá no chão. Ele não. Ele se enrola nele mesmo, Tipo né? trepadeira. Não, trepadeira geralmente ou é o maracujá doce ou o azedo. Esse daí ele vira Ah, um arbusto, assim, ele vai se enrolando nele mesmo, assim, né? Ele não fica bom, ele precisa da terra mesmo para entendi. progredir. É o E maracujá. deixa eu perguntar, tem alguma diferença dessa família para a questão do efeito medicamentoso, fitoterápico? Tipo, qual que Sim, a é, encarnata é o melhor, né? é a mais top? É. Entendi. A lata tem algumas farmácias que a Veleda usa a lata, mas são poucas as farmácias que usam a lata, eu acho, né? A maioria usa o encarnata. Você pegar todos os medicamentos industrializados, eles usam encarnata. Azalix, tem alguns Se outros. acalme, Ciacal, sintocalme. todos esses são encarnatas.
O Pasalix, ele é um extrato seco padronizado, porque a passiflora tem estudo que mostra que tem algumas substâncias que pode dar arritmia, em quem já tem arritmia, né? E aí o Pasalix, eles tiram essas substâncias que dão taquicardia aí, e eles vendem muito mais caro, né? Porque aí é um extrato seco padronizado sem essas substâncias, né? Ô, Lucas, Sim? você já viu falar de uma planta que dá um fruto chamado maracujina, que é a mistura de maracujá mais melão? Não. Pense numa delícia, mas eu só me lembro disso da minha infância, porque eu nunca mais vi nem o É, pé e nem a fruta. eu não conheço. Maracujina? Maracujina é a coisa mais gostosa do mundo. É. Então, a passiflora, só voltando aqui, Adriano, passiflora ela é é a medicação mais estudada, acho, de ansiolítico, como Hum, o fitoterápico mais estudado, de ansiolítico, né? Ele é muito bom para sono, né? Falo por experiência própria, estou tomando aqui passiflora, eu sonho muito mais e meu sono é muito mais profundo, eu acho. hum, E geralmente a gente usa a tintura ainda. Se tiver cápsula, melhor, né? Mais fácil tomar. Tintura evita o álcool da tintura. Em segundo lugar, ficou todas as outras, né? Alguém quer defender a melissa, ou a valeriana, ou a camomila? Não? A melissa, eu vou falar um pouquinho dela, então, ela é a erva cidreira verdadeira, né? Se tem a erva cidreira que é verdadeira, é a melissa. A gente evita chamar ela de erva cidreira porque ah, tem muitas outras plantas que o uso popular é erva cidreira. Então, para não criar confusão, a gente chama de melissa mesmo, né? Lembra um hortelã também, assim. E a gente usa as folhas, as partes aéreas dela. É bom para criança. Tanto melissa quanto camomila são bons para criança. São plantas mais infantis, assim. Elas ajudam, lógico, né? Mas para criança a gente usa bastante, tanto camomila quanto a melissa. A camomila é uma planta que está mais no sul do país, né? Ela prefere clima temperado, hein, clima mais amenos. E para plantar a camomila, você tem que amassar ela na terra, né? Então você pega a sementinha e amassa na terra, né? Tem que passar um rolo compressor. E mesmo assim daí sim ela brota, na verdade, senão ela não vai brotar. Então ela é resistente à pressão. A melissa a gente fala que é aquela a gente usa para pessoas melindrosas, né? As criancinhas que a gente vai atender no consultório, a criancinha só de olhar para a gente já chora, já assim, né? Então, essas melindrosas que a gente não pode nem relar, a gente usa a melissa. Melissa é uma planta que você vai tentar tirar uma mudinha, qualquer coisinha que você faz de errado, a mudinha já murcha, e já morre. E a valeriana, vocês vão ver todas elas no sistema nervoso, mas a valeriana a gente usa a raiz, né? A raiz da valeriana, ela tem um cheiro, um odor forte, assim, bem de chulé mesmo. Então, quando vocês pegarem alguma medicação com valeriana, cheirem ela, porque ela tem que ter um cheiro ruim. Se ela tiver um cheiro ruim é porque é valeriana, se não tiver, é porque é mentira. Ô, Lucas, quando você Sim, falou aí da camomila, é, a camomila é das flores que se faz o chá? a camomila é flor, É flor, né? é, já era. Eu acho que é parte aérea, viu, Roberto? Não é só flor, não, é É, folha também. a folha também, né? Tudo Tá. que é parte aérea. E deixa eu só perguntar, e o funcho? Porque o, Pro o funcho é da estresse, família. O funcho usa o caule, o funcho usa semente. o caulezinho não. Não, acho que não, Thomas, mas depois eu confirmo É certinho. que eu tinha plantado em casa e é docinho, né? Eu peguei O as caule raminhas dele, coloquei na água, fiz infusão. Não, fiz a decocção e ficou docinha. Não sei se eu fiz. ficou bom? Ficou gostoso, ficou É, docinho. tá bom. Acho que não tem problema, né? É que É uma planta muito segura. é uma planta segura. A camomila também, não tem problema de usar. Até a raiz pode usar, na verdade. Né? Beleza. Vou voltar para a apresentação.
Então, aí as plantas para dispepsia ficou a Maitênus, né, Montiverde, a Caseária, Bácaris, o funcho, a menta e a mil-folhas. E da insônia, a camomila, a valeriana, a passiflora, a melissa e o mulungu, né? A opção, eu vou estar falando desse paciente, então, foi a espinheira santa, vocês votaram, ela usou extrato seco, né? Aí tá 3% de taninos. Taninos é o marcador da Monteverde, né? Então, tomou uma dose com água uma vez ao dia pela manhã por 90 dias. E a Bacillus, que é a carqueja. A carqueja, geralmente a gente usa uns 2 meses. Ela é uma planta que é hepatotóxica quando usada há muito tempo. Apesar de ser amarga, se for para o fígado, uso prolongado pode ser hepatotóxico, né? É que ela deixou por 90 dias. Não vai fazer mal. É, então, a evolução do caso, a paciente apresentou uma melhora, o paciente, né, apresentou uma melhora total da plenitude. A pirose aparece apenas quando consome algum alimento processado de grande volume. Teve melhora do sono, está praticando atividade física, reduziu para 10 graus por dia, tá bom, né? Metade. E o IMC ele emagreceu, ele foi de 31 para 26. Legal. Vamos para o nosso terceiro caso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, podemos continuar? Então, módulo 2, sistema metabólico. Quem criou esse caso foi a doutora Débora Salles, caso de esteatose. Vai seguir o mesmo roteiro, a história toda, e depois a gente vai discutir aí os sinais de alerta, a lista de problema, os planos de cuidado e a sugestão de fitoterápicos. Para prescrição e para evolução do caso. Vamos lá. AS masculino, 56 anos. Então, o paciente apresenta-se à consulta com queixa de fadiga persistente, tem um desconforto abdominal leve na região superior direita e aumento de peso nos últimos 2 anos. Trata que não consome bebidas alcoólicas e tem um estilo de vida sedentário. Sua dieta é rica em carboidratos simples e gorduras saturadas, com baixo consumo de frutas e vegetais. Trabalha como professor, tem estresse crônico, como todo mundo, devido às dificuldades com os alunos na atualidade. E os professores têm bastante mesmo. De antecedente. Não tem histórico de doença hepática anterior. ah, não usa nenhum medicamento regularmente. Refere que o pai é diabético e a mãe teve esteatose hepática. Tá, quer dizer, nenhum medicamento não. Está usando o rosuvastatina, 5 miligramas. No exame físico, peso de 92 quilos, 1,78 e IMC de 29. Caracteriza um sobrepeso. O abdômen é levemente distendido, dor na palpação do fígado, sem icterícia, sem sinal de insuficiência hepática. A gente já tem os exames aqui. Então, colesterol 195, LDL 115, HDL 45, triglicerídeos 140. Aí tem a glicemia, que é 92, a insulina 7,3. Ah, o TSH, FGO, FGP, gama-GT, tudo aí dentro da normalidade. O ultrassom de abdômen, então, apresentou um aumento difuso da ecogenicidade hepática grau 2, e o radiologista interrogou uma esteatose hepática grau 2 ou uma doença de depósito. Levando o caso em consideração, ficou o diagnóstico de eita, esteatose hepática metabólica. Não consome álcool, nem tem fator de risco, ele tem sobrepeso e a dieta inadequada. Aí são os diagnósticos fiscais: esteatose hepática, dislipidemia, sobrepeso e o estresse crônico. Aqui alguns diagnósticos diferenciais, aí só para a gente saber, né? A doutora Débora colocou hepatite viral, doença hepática, a doença hepática curiosa alcoólica, né? GA.
hepatite autoimune, doença metabólica e medicamentos e toxinas também podem levar a doenças hepáticas. É só para a gente saber os diagnósticos diferenciais. A gente pode ir lá pensar nos sinais de alerta para esse paciente. Eu É, acho que o sinal de alerta é a dor no hipocôndrio esquerdo e o aumento do gama GT, né? Gama GT está discretamente, né? Se tiver aumentado é bem pouquinho, acho que não está muito, não. É, não está muito aumentado, mas está, né? Um pouco. E a dor no hipocôndrio direito, a dor no fígado. Ele tem E um também pouquinho o de dor no exame que fígado. deu esteatose hepática. Sim. Sinais de alerta que ele pode apresentar, né? Não que esteja Sim. escrito explicitamente, tá certo. Mas ele já está com dor abdominal, dor em hipocôndrio direito. Mas mesmo assim, às vezes, a questão da dor pode ser somente por causa da. Bom, tem que ver também a questão da esteatose hepática, mas A dor abdominal é leve, tá, Adriana? Lá, desconforto abdominal É leve na leve, região né? superior direita. Mas no E o aumento hipocôndrio de direito a gente peso fica é nos preocupada. últimos No 2 anos. fígado, não. Sim, geralmente fico preocupado com o fígado. Porque se fosse em outro local, mas no fígado, ele Mas no não disse que o exame, fígado está aumentado, mas disse que está com dor, né? e no exame físico não tem dor para passar na região do fígado sem outros sinais, assim, né? Não é um sinal de alerta no exame físico, mas é só para a gente exercitar e pensar quando que esse paciente não é para atenção básica, né? Quando que é um paciente que é para a gente encaminhar. Beleza. Ah, quais são os sinais de alerta? Perda de peso, suspeita de hepatopatia, estresse, icterícia, colúria ou Mas acolíria. ele não está com sobrepeso? Ele tem o sobrepeso, 29, ele, Hum. se eu não me engano. É, certinho. Depois aí, sangramento digestivo, icterícia, acho que é o que ganhou. Aí foi mais. A gente pensa em alguma coisa bem prejudicial para o fígado mesmo, né? Minha massa, icterícia, insuficiência hepática, sangramento. Uhum. Então, aqui, ó, que a doutora Débora colocou para sinal de alerta, foi a dor importante no abdômen, cansaço ou fraqueza, né? Perda de apetite, aumento do fígado no abdômen, pode ser a massa aí que falaram. Icterícia ela pôs por último, mas vocês puseram como mais. Eu também ficaria mais atento aí com a icterícia. Enjoos e vômitos persistentes. E agora, para a gente exercitar também, a lista de problemas lá no LinkedIn. Vida sedentária, Sim, dieta, erro alimentar. erro alimentar, isso mesmo. O que mais, durante você? Deixa eu ver. Alimentação totalmente errada. Só essas duas coisas. E o estresse, né? A vida estressante que ele leva. Estresse crônico, Estresse crônico, mudança a de estilo de vida. teatose hepática. E respondeu primeiro, já Steatose. respondeu. Foi certinho. Estresse, sobrepeso, erro alimentar, dieta inadequada, né? É, muito bom. Uhum. Hum, Vamos ver aqui o que a
Doutora Débora colocou, foi então esteatose hepática, dislipidemia, sobrepeso, né? O estresse crônico, o erro alimentar e o sedentarismo. Deixa eu colocar Hum, do dislipidemia aqui. Acho que a dislipidemia passou, né? Mas o resto foi tudo tá certinho, né? E gordura no fígado, gordura no sangue também. E o resto vocês colocaram tudo certo. E o que que a gente vai fazer com esse paciente? Qual que vai ser o nosso plano de cuidado, nossa meta terapêutica para ele? Né? E depois a gente discute também a intervenção fitoterápica. isso. Plano de cuidados não farmacológicos. Lembrando aí dos Não diagnósticos que a gente tem. farmacológico, Sim. O que que a gente pode não fazer para... farmacológico, redução de peso, Perfeito. Reduzir o principalmente por peso. causa da esteatose hepática, né? É, deixa eu ver, diminuição do estresse, exercício físico, atividade física, Exercício, dieta, aumentar a ingesta de fibra, psicoterapia, psicoterapia. tai chi chuan, Igual do caso um. yoga. Eu Processados, descobri como é o nome científico do alumã, viu? É boldo baiano, bom do baiano? verônia. Sabe como é o nome do alumã? Como? Vernúnia, boldo baiano, asa-peixe, caferana Assa peixe? ou alumã. Asa-peixe. Da família Astareaceae. Nossa, Pense numa coisa amarga. É coisa de você vomitar. credo. E carqueja, você já experimentou, Adriano? Graças a Deus, não quero nem pensar em experimentar. É, carqueja emagrece, hein? Não quer É emagrecer? mesmo. Você não sabe, eu adoro doce. Para compulsão alimentar, então. Misericórdia. Beleza, vamos. Maria respondeu, foi certinho, né? Higiene do sono é sempre as mesmas coisas, né? Daí a gente tem que adaptar para cada caso e ver a especificidade de cada paciente, né? De como orientar essas coisas, né? Higiene do sono, evitar ultraprocessados, né? Muita gordura. Vamos lá. Então, as metas nossas eram para a higiene do sono. Tudo isso é para diminuir controlar a dislipidemia, reduzir o peso, minimizar o impacto da inflamação sistêmica, né, que o estresse, a obesidade, aí, o sobrepeso que acaba causando, a dislipidemia também. Melhorar a qualidade de vida e reduzir o estresse, né? Então, explicar sobre o caráter crônico da doença, a adesão, orientar sobre a importância da adesão e os gatilhos para o descontrole da dislipidemia, né? Qualidade, esse estilo de vida que ele leva. Então, durante a Tai Chi Chuan, né, yoga, tem aí, né, psicoterapia, vocês falaram também, acho que a Adriana falou. A dieta para dislipidêmico, né, que é anti-inflamatória, que seria a dieta mediterrânea, que é a mais famosa aí das dietas, né, é viável para todo mundo. E a atividade física regular. E depois de 3 meses, para acompanhar o tratamento, né, a gente pediria novamente os exames, né, novo perfil lipídico, uma nova glicemia, uma nova função hepática. A tireoide e a função renal. Porque, na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma síndrome metabólica, né? Não é só uma esteatose hepática. Proteína C reativa, ah, Avaliar a cintura abdominal também, medir, né? não falaram ali no caso, mas no fundo é sobre isso. Aí pedir ultrassom, encaminhar para o gastro se tiver só se tiver sinal de alerta mesmo. Opa,
Vamos ver as plantas que a gente vai usar aí, pra vocês votarem nas plantas. Então, o tratamento fitoterápico para esteatose hepática, né? Então, para esteatose, é para gordura no fígado. Adriana, se não estiver vendo, a gente tem aqui de opção dente de leão, a erva botão, a carqueja, a alcachofra e o açafrão da terra. Vamos botar a carqueja. E também cúrcuma longa, né, não? Tem cúrcuma longa, Porque se ele tem a gordura no fígado, sei lá. Faltou o Aí, Silvio. O quê? O Silvio Marino. O, Silíbio marino, né? é, O Cardo Mariano, né? Ele é bom mesmo, é verdade. Não coloquei. Ah, quem tá ganhando aí é o cachorro até agora. Ganhou de goleada. Ah, alguém quer defender o cachorro? acho que é o cachofra mesmo, O que eu cachorro. esqueci. É, Sinara escolhemos. É a alcachofra, né? Então, a alcachofra, a alcachofra a gente usa muito para dislipidemia, se for certinho, né? E ela é muito boa porque ela é uma das plantas que está na Rename, né? Na Relação Nacional de Medicamentos, aí como uma planta de interesse, né? De Hum, fitoterápico. A Maitênus também, né? A espinheira santa, a alcachofra, a menta, são plantas que estão aí o no Renan. Rename, né? Então é uma boa escolha mesmo, né? E tem algumas outras, todas estariam certas, né? A cúrcuma, você nunca vai errar se prescrever cúrcuma. São poucas as contraindicações, só se tiver sangramento hepático, né? Ou sangramento gástrico. E a cúrcuma sempre está certa também, né? A cúrcuma demora para gerar um anti-inflamatório geral, mas ela demora para atuar. O taraxacum, ah, sabem qual é o taraxacum? Uh-uh. Não, eu mandei foto lá no grupo uma vez, é o dente de leão, né? Aquela plantinha que a gente assopra, né? Quando criança, né? Aquela que tem as Hum, sementes que saem voando. Ela é uma punk, né? O Taraxaca é uma planta alimentícia não convencional. Então dá para usar toda ela, né? Como medicamento, a gente acaba que a gente usa a raiz, mas ela pode ser usada as folhas para comer. A carqueja, a bácaris, né? De novo, a bácaris é uma planta muito querida, tá? Pela fitoterapia, assim, né? A gente não pode usar muito tempo, mas pelos 2 meses que a gente usa, ela desinflama bem, ela desincha, né? As pessoas quando estão muito inchadas, inflamadas, ela desincha. E a erva botão, a Eclipta prostrata, que é uma planta que não é fácil de achar, né? Dentre todas, talvez seja mais difícil de achar, porque ela é um mato, assim, né? É uma planta bem bonitinha, assim, mas tem aqui no Sudeste, geralmente a gente usa. São poucos os lugares que você vai conseguir encontrar ela. É a erva botão, uma florzinha bem bonita, né? Ela protege bem o fígado também. Então, então, quando você pensar em fígado, nessas 5 plantas aí estaria ótimo, né? O cardo mariano, o cilibro mariano também seria uma boa opção, né? E aí, e de tratamento para obesidade, né? Vamos ver lá, um momentinho. Então, para esteatose, a alcachofra ganhou. Para obesidade, a gente tem as 5 plantas aí, a garcínia, a laranja da terra, o citrus aurantium, o hibiscus, sabidarifa, a camélia sinensis, né, que é o chá verde, chá branco, chá preto, e a paulínia cupana, que é o guaraná.
Legal, a Camélia foi a que ganhou, hein? Alguém quer defender a Camélia? Não? Tá bom. E como é que a gente trata a obesidade com fitoterapia? Tem algum remédio que trata a obesidade? Certinho, assim? Tipo, Em uma, relação. uma Saxenda fitoterápico, será que existe? É que Eu ouvi aí, falar. na, na questão da obesidade, são de múltiplos fatores, né? Isso, múltiplos Então, tem fatores. aquelas plantas que ajudam na questão da ansiedade para melhorar a compulsão, Dessas que aquelas estão outras. aqui, qual que ajuda na ansiedade? Para diminuir a compulsão? Eu acho que a camélia não é. A camélia Não, vai ajudar. é, A laranja também não é. não mesmo. Não, eu ficaria entre o hibisco e os outros eu não lembro o nome. Não, é a Garcinia mesmo, tá? A Garcinia, ela atua nessa compulsão, nessa ansiedade, né? Garcinia camboja. Qual que é o Ah, outro nome que ela tem? Garcinia. Eu não sei, eu não tenho Ah, experiência Garcia? com ela também, eu não sei. Tá. Mas geralmente quando você vai procurar, né, você procurar na internet medicamento fitoterápico para obesidade, a Garcinia vai estar em todos, assim, né? Garcinia camboja. Que ela diminui a compulsão, né? Atua na ansiedade. O citrus, a camélia vai atuar onde? Você ia continuar? Thomas, pode ir. É que eu tô tentando lembrar o que que falou no tema. É porque eu não acho que era depurativo, mas É ela termogênico, faz com que aumente mais o metabolismo, não era isso algo mesmo. assim? Isso, é termogênica que eles chamam, né? Isso, Homogênico. termogênica. É, eles chamam de termogênica. A camélia é isso mesmo, né? A camélia tem bastante cafeína, tá? O chá, né? Só para lembrar a história do chá, na verdade, a única planta que a infusão chama chá é a da Camellia sinensis, né? O chá vem dela, né? Tem que ser o nome chá, né? O resto são tudo preparações extemporâneas, né? Ela é termogênica, então ela acelera o metabolismo, né? De fato, ela ajudaria mesmo no tratamento fitoterápico da obesidade. Igual o guaraná. O guaraná também tem essa função termogênica, a Paulínia cupana. Ah, o citrus-aurante, ela é lipolítica, eles chamam, né? Quebra a gordura aí, né? Ajuda a quebrar a gordura. E o hibiscus também, né? Hibiscus é igual o citrus-aurante aí, né? Muito bom. Vamos continuar aqui no mentir. Mas eu estava lendo, não sei se é verídico ou não, Pode que o falar. fitoterápico ele não faz o mesmo efeito que tipo um Ozempic, que você emagrece 10 quilos, no Ah, não máximo faz. só 2 quilos, Sim. Fitoterápico não entendeu? Que faz o mesmo aí, efeito, né? Então você tem que usar. A obesidade é uma doença difícil de tratar, né? hum, E então a gente usou um para proteger o fígado, agora a gente escolheu um para proteger, para tornar a obesidade mesmo do paciente, né? E o da lipidemia, a gente tem as opções, né? professor, se eu só sinalizar uma coisa aqui interessante. Pode falar. Há mais ou menos 10 anos, em Salvador, tinha um médico que ele trabalhava com uma dieta chamada dieta Ravena. Era Avena? Clínica Ravena. Já ouviu falar nisso? Não, Aí nunca ele vi. usava, ele usava assim, ó, uma semana a pessoa só comia maçã. Eu Vai não sei lhe enjoar. dizer geralmente qual era a dieta, sabe? Mas era Uhum. assim, aquela coisa só de fitoterápico, fruta, era a semana toda. A pessoa parecia que tinha feito uma bariátrica. Mas não sei se é saudável, ou se é sustentável isso, né? Porque essas dietas hiper radicais, né? Elas não se sustentam ao Era uma longo do dieta assim, tempo. muito radical. É, E a consulta desse homem era assim, muito cara, tipo assim, na época, muito caro, entendeu? é,
Não sei quais os resultados que ele tem, mas geralmente dietas muito radicais, o paciente acaba engordando tudo de novo, né? Mas o efeito Sim. sanfona. Tipo É, Ozempic, é efeito sanfona. o Ozempic, eu não sei te dizer. Eu- É efeito sanfona. Eu conheço várias pessoas. eu conheço Hoje algumas pessoas que tomou, tomaram, mas continuam obesas, né? Mas ó, também emagreceu, toma tipo da assim, 2 cabeça, né? quilos em uma semana. 2 quilos em uma semana e em um mês 10. Aí quando passou 2 meses, voltou tudo. Só ficou mais pobre. Tá bom. Olha lá, quem ganhou aí na dislipidemia foi a cúrcuma longa, né? De novo, todas as escolhas estariam certas, né? Lembrando que a esteatose hepática e a dislipidemia você está tratando a gordura aí no corpo, né? O excesso de gordura. Então, o anti-inflamatório seria uma ótima escolha. Em qualquer um deles, né? Aí a cúrcuma acabou ganhando. E a cúrcuma é uma droga segura aí, que pode ser usada bastante tempo mesmo, né? Bicha orelana, alguém conhece? Qual que é? Bixa orelana? Não, Não, sei não. é o urucum. Urucum? É, Ah, não. né? O urucum é o coloral, né? Nos temperos é o coloral, né? Aquela coisa vermelha, assim, né? Que os índios usam para pintar o rosto também, né? Urucum. A Eclipta a gente já falou, a Sinara é a alcachofra, né? Também é uma ótima escolha. A Bix é uma boa escolha também para dislipidemia. E a Olé, a Eclipta e a Carqueja ficaram sem votos aí na dislipidemia. E por fim, um fitoterápico para ansiedade aí para o sono. Qual que vocês escolheriam aí? A gente teria até as mesmas cinco da outra vez, né? Vamos fora, Melissa. A Adriana vai votar no Mulungu, né, Adriana? Mas eu acho que para sono, mulungu é mais pra ansiedade, não? O Mulungu, aqui na nossa experiência, a gente usa para pessoas que estão com uma vulnerabilidade social, estão num ambiente muito, como se estivesse pegando fogo, igual um cerrado. Então, a gente usa em ambientes com estresse muito tóxico, a gente usa como ansiolítico o mulungu, né? Porque ela é essa árvore que resiste ao fogo do cerrado e ainda floresce mais bonita, né? Então a gente tem essa imagem pro mulungu, Hum. né? Como ansiolítico, né? A valeriana é uma ótima escolha. Ah, ela é muito boa para sono, para quem tem insônia intermediária, né? Então ela não induz o sono, mas ela faz o sono não, você não acordar, né, não ficar acordando durante a madrugada. Tem uma medicação industrializada que chama Remileve, que é valeriana com lúpulo. É bem bom. Quem quiser experimentar algum dia, compra aí que vale a pena também para dormir, é boa. Como é o nome? Remileve. Remi, leve. Remileve. É com húmulos lúpulos, é esse daí? Isso. Valeriana e humulus lúpulos. Entendi. Isso mesmo. Um relato que eu tenho aqui da valeriana, que várias pessoas, bom, relataram, é, causa pesadelo. Várias Ah, é? pessoas, aham, Ah, que falaram, comecei a usar valeriana, começou a comecei a ter sonhar pesadelo? pesadelo. Várias pessoas. Falei, ué, Olha. será que é? Até depois dar uma pesquisada sobre isso. É, aqui a imagem que a gente tem do mulungu, da valeriana, aqui é como se ela drenasse, né? Porque a gente usa a raiz dela. É como se ela drenasse um ambiente muito sujo, assim, né? Muito maldoso, muito malvado, assim, né? É, por isso que ela tem a raiz meio que com um cheiro de podre, assim, né? Como se ela depurasse. Ela é uma depuradora, né? Mas da pesadelo eu não sabia. Então a nossa prescrição, vamos ver como é que ficou, hein? A gente prescreveu, geralmente a gente recomenda prescrever 3 fitoterápicos no máximo, não mais que isso. Mas para esse paciente, então, a gente vai ficar com a alcachofra, né? Com a
a camélia, né? Camélia sinensis, a cúrcuma e a valeriana, né? Lembrando que quatro remédios é difícil de tomar, né? Assim, né? Porque é difícil a adesão de quatro medicações. Mas, no mundo ideal, seria uma boa escolha mesmo. Daria para usar os quatro tranquilamente. Eu usaria a camélia como chá, né? Que ele já aumenta a ingesta hídrica. Aí o cachorro seria cápsula mesmo, a cúrcuma cápsula. E a valeriana eu usaria só à noite, só no ansiolítico. Vamos ver o que que a doutora Débora usou. Então, aí os sugestões dela de fitoterápicos. A prescrição dela ficou com três fitoterápicos, a Eclipta, que é a erva botão, a gente usa a planta toda, droga vegetal em cápsulas. A cúrcuma, também a gente usa os rizomas da cúrcuma, né? Também a droga vegetal 400 miligramas de cúrcuma. Cúrcuma é bem caro, tá? Industrializada ela é cara. Na informação de manipulação ela sai mais barata. E a melissa. Melissa, ela usou a melissa também em cápsula, tudo em cápsula, então, para esse paciente. Paciente que tem uma esteatose hepática, a gente evita usar tintura, né? Porque é álcool. Quanto menos álcool, né? Ainda mais ele que não utiliza álcool, melhor ainda, né? Para esse fígado. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Aí Sim, na questão da cúrcuma, tem algo associado com ela ou somente ela sozinha? é Porque se droga for vegetal. sozinha, tem. Oi? É só ela. Mas não era que tem baixa disponibilidade se ela tá sozinha? Ah, não, não. É porque você está falando de uma questão que tem lá na apostila? Ah, não, é porque eu tinha lido que é, se a gente ingere a cúrcuma, tipo, só o pozinho ou descasca o rizoma, né? Uhum. É, tem baixa disponibilidade para o corpo. Geralmente se associa, né, com, acho que a menta piperina ou a pimenta do reino, né, que aumenta mais a A disponibilidade dela. biodisponibilidade. Ah, na verdade, a cúrcuma, eu acho que não, viu, Tons? Eu posso até ver isso depois direitinho para você. Eu vi que tinha uma questão dessa lá nas questões, né? Qual planta que você usa junto com a cúrcuma para aumentar a biodisponibilidade. Mas a cúrcuma, a droga vegetal dela é super biodisponível. O que diminui a biodisponibilidade da cúrcuma é eles isolarem a curcumina, que é a substância, o fitofármaco, né, que eles falam. Então, quando você pega algum medicamento de cúrcuma, eles falam, tem tanto de curcumina isolada, né? Ah, Não tá. é tão bom quanto uma droga vegetal de cúrcuma, né? Porque aí o fitocomplexo acaba melhorando a biodisponibilidade, por mais que tenha menos daquela curcumina que eles alegam no extrato seco padronizado, que eles fazem. Mas aí então, no caso, a droga vegetal é o quê? Eles pegam e condensam toda. Eles pegam o rizoma dela, limpa lá tudo, deixa sequinho e tritura ele, vira pó, né? Então é uma droga vegetal pulverizada, né? Eles põem nas cápsulas. É a planta Ah, inteira, tá. tá? Então tem boa biodisponibilidade. Tem boa biodisponibilidade, né? A cúrcuma, eles não conseguem, eles tentam isolar as curcuminas e falar que é mais, mas não tem nenhum estudo que mostre que a curcumina é superior à cúrcuma em droga vegetal, tá? Tá. Porque daí Beleza. o marcador dela é curcumina, né, da cúrcuma. Entendi. É, então essa foi a primeira prescrição. Vamos ver como é que o caso evoluiu. Então ela fez aqui um comentário sobre as plantas, vamos ver. Eclipta, ela é hepatoprotetora e ajuda na recuperação das células hepáticas e na redução da inflamação. Então, o fitocomplexo presente na cúrcuma possui propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes que podem ajudar a reduzir a inflamação hepática, melhorar o perfil lipídico. E a melissa, né? Porque ela é calmante e ansiolítica.
Então, o paciente realizou mudança no estilo de vida, ela começou a atividade física 2 vezes por semana, reorganizou os gastos familiares, conseguiu reduzir algumas aulas administradas, então está dando menos aula, então isso diminuiu o estresse, né? Ele pode fazer a atividade física dele. E também procurou uma nutricionista para melhorar os hábitos. E iniciou os fitoterápicos com melhora do quadro clínico e da disposição. Depois de 3 meses, ele tinha emagrecido 3 quilos. E o colesterol total, que era 198, acho, caiu para 175. O HDL era 45, aumentou. O LDL diminuiu. Os triglicerídeos diminuíram um pouco. Ficaram ali limítrofes, né? Os demais exames não tiveram grandes alterações, não estavam muito alterados, né? Diminuiu um pouquinho a gama GT, acho. E depois de 6 meses, repetiu o ultrassom e de estetose hepática grau 1, de grau 2 foi para grau 1. Então melhorou mesmo o fígado desse paciente. E é isso. E hoje a gente acaba a nossa aula quase às 10 horas. Falta um pouquinho para as 10. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, Lucas, sim. duas coisinhas. Uma é uma dica. Eu acho que da última vez, eu não sei se aconteceu isso, né? Mas Hum, é, às vezes você tem que parar a gravação antes de você sair, porque senão ela perde. tá. Acho que no Zoom acontece isso. Não, só estou dando uma dica, não sei, Pode dar a dica entendeu? que for. Eu preciso de bastante dica aqui. Eu acho que você tem que desligar agora, parar a pausa, entendeu? Que se você sair, Ah, você sim. perde toda a gravação, É que né? na primeira Tem que. vez eu não engravei, porque eu tava com um Ah, tá. problema aqui, mas agora tá Eu acho, gravando certinho. Eu vou ficar acho que esperando. e no finalzinho você tem que parar antes de você sair, né? Acho que é Sim. isso. É só uma dica, né? A outra questão é o seguinte: sábado a gente vai ter, você colocou lá, vai ter uma aula sábado. Não, eu pus errado, foi mal. Eu Não, pus que ia ter aula sábado. Tinha sábado? alguma coisa sábado, é. Não, é que eu pus a data errada, eu acho. Acho que é o de Ah, tá. agosto, mas o nosso encontro é sempre quarta-feira. É sempre Tá? quarta, né? Quarta às 8, Sábado é. deve ser da outra turma, não é isso? Isso, é. São outras turmas que estão Ah, no tá. sábado à tarde. Ah, então tá bom. Tá? Uhum. Não, É, legal. Muito obrigado aí pela aula de hoje, legal. viu? Eu que agradeço Show de vocês todos bola. aí pela presença. E se alguém tiver mais alguma pergunta, senão a gente se despede aqui mesmo. Obrigada, gratidão. Obrigado a vocês. Obrigado, Adriano. Obrigado, viu, Obrigado, gente? Valeu. gente. Valeu. Valeu, Tchau, show de Até semana bola. que obrigada, Boa vem. Lu. noite. Tchau. Valeu. Obrigado, Até. gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.